Introdução ao Antigo Testamento, Bíblia Hebraica, palestra número 11, nos Passos de Moabe, Deuteronômio. Capítulo 1, Moisés como líder paradigmático da tradição bíblica. Você já deve ter ouvido falar que a tradição pós-bíblica elogia Moisés como o primeiro e maior doador da lei antiga de Israel. E certamente a Bíblia retrata Moisés como recebendo a lei de Deus e a transmitindo aos filhos de Israel. Mas é evidente que Moisés não é o autor ou compilador das tradições jurídicas contidas na Bíblia. Algumas das leis individuais que conhecemos são encontradas em muito antigas leis do Antigo Oriente Próximo. Elas são parte de uma tradição jurídica do Antigo Oriente Próximo. As coleções como um todo datam claramente de um período muito mais remoto no tempo. E vamos ver isso claramente quando falarmos de Deuteronômio hoje. E elas foram retrojetadas de volta para o tempo de Moisés. Mas, no entanto, Moisés é a figura central da narrativa bíblica, do Êxodo. E por todo o caminho através de Números e em Deuteronômio. E ele vai servir como um paradigma para os líderes de Israel a seguir. Na visão bíblica, ninguém pode olhar para o rosto de Deus e viver. E assim Moisés, que falou com Deus boca a boca, diz o texto, foi uma exceção a esta regra. Então, por que não lhe foi permitido ver o cumprimento de seus trabalhos? Por que ele não teve permissão para entrar na terra prometida? Esta é a pergunta que assolou o antigo Israel e a Bíblia contém o esforço de tradição para explicar este grande mistério ou tragédia. Quando Moisés pergunta a Deus se ele pode entrar na terra, isto está em Deuteronômio capítulo 3, versículo 25, Deus recusa. E ele dá a sua razão em Deuteronômio capítulo 32, versículos 49 a 52. Você deve morrer na montanha que você está prestes a subir, e será recolhido a seus parentes, como seu irmão Arão morreu no monte Hor e se reuniu ao seu parente, pois ambos quebraram a fé para comigo, no meio do povo de Israel, nas águas de Meribá, Cádiz, no deserto de Zim, ao não defender a minha santidade no meio do povo israelita. Você pode ver a terra à distância, mas não entrará nela, a terra que estou dando ao povo de Israel. Então, o que aconteceu em Meribá, Cádiz, que causou a Deus tanta raiva? Bem, você pode ler a história, está em Números capítulo 20. O incidente é descrito lá, mas a resposta ainda não está totalmente clara. Não está claro o que Moisés fez que era tão ruim a ponto de merecer esse castigo. Talvez esta falha de Moisés em seguir as instruções de Deus ao pé da letra quando ele está produzindo água para os israelitas ou exigindo água. Talvez seja isso que irrite a Deus. Mas se tem a impressão de que a história em Números capítulo 20 e a alegação posterior de Deuteronômio é que algo sobre essa história foi que ganhou a desaprovação de Deus a Moisés. Você tem a impressão de que isto é uma tentativa de explicar o que foi provavelmente uma tradição de longa data sobre um grande líder que morreu no lado leste do rio. Para isso ter acontecido, para que a morte tenha acontecido, os escritores parecem supor ele deve ter pecado, deve ter havido alguma punição por algum pecado. Depois de uma cena muito comovente em que Deus mostra a Moisés a terra prometida em um mirante no lado leste do rio Jordão, então em seguida lemos sobre a morte de Moisés, em Deuteronômio capítulo 34. Deus falou a Moisés no mesmo dia: suba este monte Abarim, o pico Nebo, na terra de Moabe, defronte de Jericó, e olhe para a terra de Canaã, que estou dando a Israel por posse. Então subiu Moisés das planícies de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, em frente de Jericó, e Deus lhe mostrou toda a terra, desde Gileade até Dan, que é o norte do país, e toda a Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a Judá no sul, para o mar Mediterrâneo exterior, e o Negev, deserto sul, e a planície do vale de Jericó, a cidade de Palma, até Zoar, o fim do Mar Morto. Então Moisés, o servo de Deus, morreu ali, na terra de Moabe, como Deus havia dito, e ele foi enterrado no vale na terra de Moabe. Mas ninguém sabe o local de seu sepultamento a este dia. E o povo de Israel pranteou Moisés nas planícies de Moabe durante 30 dias. E nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem Deus conhecia face a face, ninguém como ele por todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, a sua família e a toda a sua terra. Ninguém como ele em relação a todo o imenso poder e
e todos os grandes e terríveis feitos que Moisés operou aos olhos de todo Israel. Essa tradução é da professora Reis. Não há nenhum outro ser na Bíblia que ganha tal tributo como um tributo humano. Isso é incomum ao escritor bíblico falar em termos tão brilhantes de um personagem humano. Eu disse que Moisés se torna um líder paradigmático na tradição bíblica. E a força de Moisés como líder paradigmático de Israel é evidente no primeiro líder a sucedê-lo, e este é Josué. Deuteronômio termina com a transferência da autoridade de Moisés a Josué. Assim, em Deuteronômio 34, versículo 9, lemos: Agora Josué, filho de Num, foi enchido do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele e os israelitas o atendido, fazendo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. E de várias maneiras Josué vai passar a ser uma espécie de cópia carbono de Moisés. Moisés atravessa o Mar Vermelho, as águas se levantam e os filhos de Israel atravessam em terra seca. Vamos ver em conexão com Josué que ele cruza o rio Jordão para a terra prometida, as águas se levantam e os filhos de Israel cruzam em terra seca. Isto está em Josué, capítulo 3, versículo 13. Após o cruzamento, os israelitas então celebram a Páscoa, e isto cria uma ligação forte com o Êxodo liderado por Moisés. Também no momento da primeira Páscoa, Moisés teve uma visão de Deus na sarça ardente. Foi-lhe dito para tirar os sapatos, sandálias, porque ele estava em Terra Santa. Josué também vai ter uma teofania, que é uma visão, depois que ele cruza o Jordão. Ele vai ver um homem com uma espada desembainhada, que é o capitão do exército do Senhor, e ele diz para tirar os sapatos. Ele está em solo sagrado. Moisés é o único a mediar um pacto entre Deus e Israel no Sinai. Josué vai mediar uma renovação da aliança em um lugar chamado Siquém. Moisés enviou espias para espiar a terra. Josué enviou espias para espiar a terra. Moisés estende a haste durante uma batalha, a fim de que Israel prevaleça sobre seus inimigos, e Josué fará o mesmo com o dardo. Então, esses são todos paralelos literários importantes e sinalizam a importância de Moisés na tradição israelita, como líder paradigmático, de modo que outros líderes que são elogiados serão modelados em Moisés. Disse de Josué, depois que os israelitas entram na terra prometida, ele disse: Naquele dia o Senhor exaltou Josué aos olhos de todo Israel para que eles o reverenciassem todos os seus dias, como haviam reverenciado a Moisés. Então, não há maior elogio que pode ser dado a um líder israelita que ser comparado a Moisés. Vamos agora dar uma olhada em Deuteronômio e vamos estudar Josué na próxima aula. Então as peregrinações de Israel no deserto terminam na planície de Moabe, que ficam na margem leste do rio Jordão. E é aí que o livro de Deuteronômio abre. Lá, Moisés vai fazer 3 longos discursos antes da entrada na terra prometida aos israelitas. E esses 3 discursos constituem a maior parte do livro de Deuteronômio. Deuteronômio difere muito dos outros 4 livros do Pentateuco, porque nesses livros você tem um narrador anônimo que descreve Yahvé como dirigindo suas palavras a Moisés para depois serem transmitidas a Israel. Moisés vai falar com Israel em nome de Deus, mas em Deuteronômio, Moisés vai estar falando diretamente aos israelitas, de maneira que o livro foi escrito quase inteiramente em primeira pessoa, ao passo que nos 4 primeiros livros do Pentateuco não são. Eles são narrativa anônima na terceira pessoa, narração. Aqui temos a maior parte do livro na primeira pessoa, discurso direto. Agora, Moshe Weinfeld. Eu coloquei o nome dele aqui como alguém que você deve associar sempre com o livro de Deuteronômio. Moshe Weinfeld é um dos principais estudiosos do Deuteronômio, e ele descreve o livro como expressão de ideologia por meio de um discurso programático colocado na boca de um líder. Essa é uma prática muito comum na historiografia israelita posterior, e ele diz que está acontecendo desde aqui. Eu vou me referir um pouco à obra de Weinfeld ao falarmos de Deuteronômio. Deuteronômio difere dos outros livros do Pentateuco em outras maneiras significativas. Assim, por exemplo, de acordo com o escritor sacerdotal, Israel recebeu as suas leis, a sua Torá, de Deus no Monte Sinai. Mas em Deuteronômio, as leis foram dadas aqui, nas planícies de Moabe, 40 anos depois de Sinai, antes de os israelitas atravessarem o Jordão. No Sinai, os israelitas ouviram o Decálogo, mas o restante das leis, ao que parece, são entregues nas planícies de Moabe.